E estamos começando o nosso estudo do livro de Atos. Então já se preparem, porque a partir de hoje nós vamos levar vocês para uma viagem inesquecível pelo livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Então você está prestes a conhecer de perto todos os eventos marcantes desse livro, que nós vemos nesse livro, que contribuíram para o nascimento da igreja e também para a multiplicação dos cristãos pelo mundo. Mas antes desse embarque, é importante que você saiba que nessa matéria, dessa rodada, nós não teremos apostila, né? E por isso nós vamos ensinar, vamos mostrar para vocês como é que vai ficar, como é que serão as suas anotações durante essa matéria. E vai funcionar assim, ó. Pode colocar aí, por favor. Pronto, tá aí o seu caderno. E no seu caderno você vai fazer uma divisão, traçando uma linha vertical, pegando aí, aqui para o lado esquerdo, em torno de 1/3 da sua folha. Então você vai traçar, em todas as suas folhas que você for anotar, você vai traçar essa linha vertical, pegando 1/3 da sua folha. Tudo bem? Conseguiu entender até aí? Beleza, traçou essa linha. Aí do lado esquerdo vai ficar as informações. Por exemplo, o nome de cada evento, o lado esquerdo, tá? Também, como você está vendo aí, as referências de cada evento que vamos passar para vocês. E também as questões de prova que nós vamos falar para vocês. Então, tudo é o que nós reafirmarmos, que nós reforçarmos, que é questão de prova, você vai colocar também aí do lado esquerdo das suas anotações. Conseguiram entender? E aí, do lado direito, o seu lado direito, vai ficar anotações diversas, como conceitos, descrições, algo que para você é curioso, você coloca aí do lado direito, tá bom? Dessa forma, tudo que você precisa de revisão, resumo, para a prova, vai estar aí com certeza no lado esquerdo das suas anotações, tá bom? Então já esteja atento a essa divisão. Então é importante que você esteja atento em todas as aulas, do início ao fim, nas informações que vamos passar para vocês aqui. Tudo bem? Então já prepare o seu caderno dessa forma. Aí você pode falar, pastor, mas eu não gosto de anotar assim. Eu posso anotar do meu jeito. Essa forma de anotar que estamos passando para vocês, vai ser a forma mais eficaz durante essa matéria. Tá bom? E vai ajudar você no decorrer de toda a matéria. Inclusive, aproveite para aprender uma nova forma, uma nova maneira de você estudar a Bíblia. Uma coisa nova para você. Tá bom? Então, vamos colocar em prática isso durante todas as aulas. Mas já começando com o nosso conteúdo, né, porque temos muitas coisas para ver na nossa matéria de Atos. Vamos imaginar, ou então tentar lembrar do panorama de toda a Bíblia, do panorama bíblico, que inclusive já foi aqui uma das matérias que nós tivemos aqui no seminário há alguns anos atrás. E lá no panorama, nós vemos a grande história que a Bíblia traz para cada um de nós. E nela, nós vimos os detalhes do plano de Deus para o ser humano, desde a criação do mundo, que nós vemos lá em Gênesis, até o novo céu e nova terra, que nós vemos no livro de Apocalipse. Então, de ponta a ponta da Bíblia. Aí você se pergunta, mas onde que o livro de Atos, ele se encaixa nessa linha do tempo? Vamos lá, vamos tentar fazer um resumão para você se situar e também não tomar muito tempo. Vamos supor que
nós já vimos todo o Velho Testamento e chegamos agora no Novo Testamento. E o Novo Testamento começa ali com o nascimento de Jesus, o primeiro evento, o nascimento de Jesus. Depois vem o ministério de Jesus. Depois morte e ressurreição de Jesus. E depois vem o quê? A ascensão de Jesus, é o próximo evento. E o livro de Atos, ele começa exatamente na ascensão de Jesus. Começa na ascensão de Jesus. E aí ele tem o seu maior foco na formação das igrejas. Então começa na ascensão, ele tem o seu maior foco na formação da igreja. E durante esse período, 10 cartas foram escritas. Então o livro de Atos, ele se refere a esse período da história. A ascensão, formação das igrejas, da igreja, e também nesse período 10 cartas foram escritas. Mas para quem? Quem está narrando esses eventos em Atos? E para quem está sendo narrado? Abra sua Bíblia aí em Atos 1:1. Capítulo 1, verso 1. É importante lembrar para você que durante essa matéria, você precisa trazer uma Bíblia impressa. Se você não tiver, não tem problema, usa do celular mesmo, tá bom? Porque a Bíblia impressa a gente vai usar bastante, você vai acompanhar com a gente, vai fazer os seus rabiscos, as suas marcações, tá bom? Mas abra aí por enquanto, Atos capítulo 1, verso 1. A gente vai ler junto, tá bom? Não vou ler sozinho, você vai ler comigo aí. Achou? Vamos lá então, leia comigo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi... Não, de novo, vocês não estão lendo. Vamos lá. 1, 2, 3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pronto. Agora você viu aí. Livro anterior, Teófilo. Acho que a gente precisa investigar um pouco mais sobre isso aí. Eu vou ler para vocês aqui Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 3. Ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então você vê que Lucas, ele escreveu o livro de Lucas para Teófilo. E agora ele se refere a esse livro anterior. Então você vê o mesmo destinatário e o mesmo autor. Então a informação que nós temos é que foi Lucas quem escreveu o livro de Atos. E justamente é esse que vamos ver agora, o primeiro evento, que é a autoria. Então já se prepare para você colocar nas suas anotações. Aí, lado esquerdo, lembre, lado esquerdo, coloque lá a autoria. E junto a referência, Atos 1:1 e também Lucas 1, 3 e 4. Capítulo 1, verso 3 e 4. Repetindo a referência, Atos 1:1 e também Lucas, capítulo 1, verso 3 e 4, que vão para qual lado do caderno? O seu lado esquerdo, tá bom? Essas informações lado esquerdo. Então, questão de prova para você. A você se programar quanto às suas anotações. Para quem foi escrito o livro de Atos? A Teófilo, a informação é para onde? A informação? Para o lado esquerdo. Falei, questão de prova. Coloque do lado esquerdo. Tá bom? Para você não se perder aí. Lado esquerdo. Bom, e o que mais a gente consegue descobrir? A gente consegue saber um pouquinho mais da personalidade de Lucas e como foi que ele escreveu o livro de Atos. Olha só, essa parte de Lucas 1, 3 e 4. Ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. E em Colossenses 4,14, nós vemos, e lá diz que Lucas, ele era médico.
Lucas, ele era médico. Então, por isso ele era uma pessoa instruída, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa estudada e que gostava das coisas nos mínimos detalhes. Então, informação para você colocar, por exemplo, do lado direito do seu caderno, que Lucas, ele era médico. Tá? Para você começar a praticar a respeito das anotações. Informação, como eu não falei que era questão de prova, mas é uma informação importante, você pode colocar do lado direito do seu caderno. E aí, outras informações importantes é que se você pegar o Evangelho de Lucas mais o livro de Atos, os dois juntos, eles são cerca de 25% do Novo Testamento. Ou seja, um quarto dos livros ali do Novo Testamento foram escritos por Lucas. Então, outra questão de prova. Se cair lá, quantos por cento Atos e Lucas juntos, eles compõem quantos por cento do Novo Testamento? Quanto? 25%. 25% do Novo Testamento. Inclusive, nós podemos até dizer que o livro de Atos, ele é como se fosse o Evangelho de Lucas, parte 2, a missão. Gostou? Mas é assim, porque é como se fosse uma continuação. Atos, ele é uma continuação direta dos eventos narrados nos Evangelhos. E o interessante também é que a partir do capítulo 16 de Atos, Lucas, ele deixa de escrever palavras como foi, voltou, viajou, e ele passa a escrever fomos, voltamos, viajamos. Por quê? Porque a partir desse capítulo do livro, Lucas, ele passa a viver os fatos narrados no livro de Atos. Ele não está só escrevendo porque alguém contou para ele. Ele está vivendo agora. Então, Lucas, a partir do capítulo 16, ele passa a ser uma testemunha ocular dos fatos que aconteceram aí, que estão narrados no livro de Atos. Então, olha, outra questão para você. A partir do capítulo 16, o que acontece? Lucas passa a ser o quê? Testemunha ocular. Você coloca aí do lado direito do seu caderno. Que não é questão de prova, mas é uma questão importante que é preciso que você anote. Tudo bem? Pegou aí mais ou menos como é que é para fazer a anotação? Então fica atento, que ainda tem muita coisa, está só no começo. Isso mesmo, e vamos para o nosso evento número 2, que chama-se 40 dias. E a referência é, anote aí do lado esquerdo, Atos, capítulo 1, dos versos 3 a 8. Depois da ressurreição e até a ascensão, Jesus passou aqui na terra 40 dias. Quantos dias Jesus passou aqui na terra? 40 dias, e essa é uma questão importante, né, que pode cair na nossa prova depois. E aí nós vamos saber, então, o que Jesus ficou fazendo, né, nesses 40 dias após a sua ressurreição. E voltando um pouquinho atrás, um rabino chamado Jesus, que ensinava, fazia muitos milagres, curava muitas pessoas, tinha conquistado muitos seguidores, muitos adeptos. E cada vez mais, multidões queriam ouvir Jesus e ver o seu grande poder. Mas havia um grupo de pessoas que não estavam nada felizes com essa popularidade de Jesus. Isso porque essas pessoas estavam perdendo o seu prestígio com o povo e o seu poder também. Sabe quem eram eles? Os líderes religiosos. E aí essa informação você pode colocar do lado direito. Não é de prova, mas é uma informação interessante. E você já conhece a sequência dessa história. Jesus foi crucificado, foi morto. E eles pensavam, os líderes religiosos, que tudo tinha sido resolvido. Mas, como diz aquela frase, só que não.
porque começaram a surgir boatos, né, de que o corpo de Jesus não estava lá no sepulcro mais. E pior, muitas pessoas estavam dizendo que Jesus estava aparecendo e desaparecendo de vários lugares. E durante esses 40 dias que Jesus ficou então aqui na terra, depois da sua ressurreição, muitas pessoas viram realmente Jesus, né, com seus próprios olhos. Foram testemunhas oculares de Jesus. E agora nós vamos ver quantas pessoas, em média, né, porque podem ter sido muito mais, viram Jesus vivinho da Silva. E vocês vão ter que me ajudar, tá bom? Eu vou ler as passagens, vai ser bem rápido. E vocês têm que prestar bastante atenção. No final, quando eu perguntar, vocês vão dizer quantas pessoas viram Jesus vivo em cada passagem. Então, vamos lá. Primeiro vai ser Mateus 28:1 e Mateus 28, de 8 a 10. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, né? Adivinha, elas não viram Jesus lá? Correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Homens ou mulheres viram Jesus agora? Mulheres, quantas mulheres? 2, então guarde aí que é você que vai somar, tá bom? No final você vai me dizer a quantidade total. Agora vem Lucas 24, de 13 a 16, e Lucas 24, de 30 a 32. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus e os dois, né? Ele pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Bem, mas ele desapareceu. Jesus desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava das Escrituras? E agora, foi quem? 2 homens. Então já tem 4 pessoas. Agora vem Lucas 24, 33 a 36. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, os mesmos homens, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. E agora, foram quantos? 11. Já tem quantos? 15. Em 1 Coríntios 15, 6, né, por último, diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Ou seja, na época que a carta foi escrita, a maioria ainda vivia ainda. Mas alguns já dormem, ou seja, já morreram. Bem, foram quantos agora? 500, mais de 500. Então, somando todas essas quantidades, nós descobrimos que, no mínimo, 515 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E essa informação é muito importante. Coloque aí do lado esquerdo aí do seu caderno. Mais de 515 pessoas viram Jesus vivo. Bem, e você deve estar então se perguntando, afinal de contas, o que Jesus, né, qual o objetivo de Jesus de ter ficado esse tempo aqui na terra conosco, né, durante esses 40 dias, o que realmente ele queria fazer e por que ele se deixou ver por 515 pessoas.
Então, objetivo número 1, ele queria provar que ele tinha ressuscitado, né? Ele tinha que se mostrar que ele estava vivo, né? Para que todo mundo não tivesse nenhuma dúvida que ele estava vivo verdadeiramente. Segundo objetivo, ele queria dar uma espécie de intensivão para os discípulos. Então, ele queria ensinar, na verdade, sobre o reino de Deus, né, durante esses 40 dias para os discípulos. E qual era a grande questão? Os discípulos ainda estavam meio voando, viajando, ainda não entendiam o que era realmente esse reino de Deus. Eles tinham uma outra noção. Para eles, o reino de Deus era uma questão de os judeus derrotarem o Império Romano. Um reino militar, um reino político, mas não tem nada a ver com o reino que Jesus tinha em mente. O reino que Jesus tinha em mente era um reino espiritual e que ia viver em cada pessoa que aceitasse aquele reino, aquele Jesus ali, né, como Senhor da sua vida. Então, eles ainda precisavam aprender muito, por isso que Jesus ainda ficou mais 40 dias. Mas com o susto da crucificação, né, e com outro susto que foi da ressurreição, eles ainda precisavam realmente ligar alguns pontos, né, muitos pontos, né. Então, você vai ficar agora, eu quero só que coloque aqui o exemplo, o slide do caderno. Ok. Então, aqui o primeiro evento, que foi a autoria, que foi aquele que o pastor Divaldo falou agora há pouco, e o segundo evento, que foi os 40 dias, pode colocar. Olha aí, tá vendo? Então, para você ter uma ideia, tá? Bem legal de como você vai escrever. Veja se você colocou essas informações, tá bom? Mas vamos lá, tem mais eventos. Ai, amiga, eu gosto tanto quando tem grupo, quando a gente medita em grupo, sabe? Mas sabe o que eu amo? É quando tem comida no GA. Misericórdia, menina, tu só pensa em comida. Com certeza. Eu queria saber mesmo, era o tema da meditação de hoje. Tava lá no grupo, é a missão do cristão. Ah, é verdade. Sabe o que é? É meditar todos os dias e meditar em todos os versículos da Bíblia. Aí termina a nossa missão. Que nada, mulher. A missão do cristão é ler a Bíblia todo dia. Aí, rapaz, é só correr pro abraço, vai logo pro céu. Glória a Deus. Amém. Ok. Então, qual é essa missão do cristão, né? Foi ensinado aí, há algumas dúvidas. Então, vamos para o próximo evento, que é o terceiro evento, a Grande Comissão e Ascensão. Esse evento está em Mateus capítulo 28, que vai do versículo 19 até o 20, e em Atos capítulo 1, 8. Tá? Então, aqui nós vamos tratar da principal missão do cristão. Qual a missão que nós temos? Será que é realmente meditar em todos os versículos da Bíblia? Né? Vai demorar muito tempo. Mas, depois que Jesus passou os 40 dias com os seus discípulos, seus seguidores, no final desses 40 dias, ele passou a grande comissão, que é uma tarefa muito importante. Significa isso. Grande comissão, uma tarefa muito importante, ou a tarefa mais importante. Tá? E isso aí está em Mateus capítulo 28, 19 ao 20, como eu já falei. E diz o seguinte, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é uma missão bem específica, né? Tem a ver com ensino, tem a ver com batizar as pessoas que ouvem essas boas novas. Mas Jesus não parou por aí. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele dá mais algumas instruções. Ele diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, é uma missão muito específica. Jesus dá várias diretrizes aí. Ele dá 3 aspectos dessa missão. O que fazer? Vão, façam discípulos, batize-os e ensine-os. Como fazer? Através do poder do Espírito Santo. E onde fazer? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então,
enquanto houver vidas que precisam ouvir a respeito desse evangelho, a missão ainda está valendo, a missão ainda está em vigor. Então, depois disso, Jesus abençoou os seus discípulos e ele começou a flutuar, a subir e voltar aos céus. E se você já assistiu aí o Viva Páscoa, se você já assistiu o nosso evento de Páscoa, você já está familiarizado com essa encenação, com isso que aconteceu, né? Você vê aqui Jesus subindo. E é muito importante nós analisarmos bem o que aconteceu nesse momento. Porque durante os 40 dias que Jesus estava com os seus discípulos e os seus apóstolos ali também, ele aparecia e sumia, aí aparecia novamente. A gente vê isso no caminho de Emaús, a gente vê isso quando ele aparece com os seus discípulos ali e abençoa o alimento. Então ele aparecia e sumia, mas no momento em que ele volta para os céus, ele não faz isso. Ele faz de uma forma mais devagar, ele sobe devagar e os seus discípulos começam a observar ele subindo. Então há um significado nisso. Como todas as coisas que Jesus fez durante a sua estadia na Terra, há vários significados nesse evento. Um dos significados é para que os seus discípulos que estavam olhando, olhassem, observassem e entendessem, não tivessem dúvida nenhuma de que Jesus estava voltando para o Pai. É um dos significados. E eu queria que vocês imaginassem como isso aconteceu. Vocês já viram um avião passando? Você olha o avião e você vai vendo ele passando e ele some da sua vista. Por mais que você fixe seus olhos, em algum momento ele vai sumir, você não vai ver mais. Você sabe que ele não desapareceu, que ele deixou de existir, mas que ele foi para algum lugar, ele tem um objetivo, não é? Então, da mesma forma, os discípulos observaram Jesus assim, tá? E há outros detalhes também nessa ascensão. Por exemplo, a nuvem. O versículo diz que uma nuvem cobriu Jesus e os seus discípulos não puderam mais vê-lo. E a nuvem, gente, tanto no Novo Testamento como no Antigo, ela tem um significado que é a presença de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, diz que a nuvem foi o que guiou os israelitas quando eles saíram do Egito. E o versículo é bem claro, dizendo que Deus acompanhava os israelitas em uma nuvem, uma coluna de nuvem. E isso simboliza a presença de Deus. Um outro versículo também que fala a respeito disso é Êxodo, capítulo 24, versículo 16. Quando Deus passou os mandamentos para Moisés no monte, uma nuvem rodeava, né, o monte. Então simboliza a presença de Deus. Mais um exemplo, em Êxodo capítulo 40. Quando o tabernáculo foi preparado e ficou pronto, o que Deus fez? Simbolizando que aceitava aquilo, encheu o tabernáculo com a sua nuvem. Indo mais à frente, lá em Salomão, quando ele concluiu a construção do templo, em 1 Reis, o que Deus fez quando o templo ficou pronto? Ele encheu o templo com a sua nuvem. Então, tem um significado, e significa a presença de Deus. Além disso, no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus, em cima do monte, Deus, ele falou por meio de uma nuvem também. Então tem todo o significado nisso. Jesus fez questão que seus discípulos acompanhassem a sua subida numa nuvem, para que não restasse dúvida a eles de que ele estava voltando para o Pai, de que ele estava agora voltando para a presença de Deus, né? Então havia mais um motivo além desse, além da nuvem. Imaginem os discípulos olhando, né, com os olhos fitos aqui, tentando tirar o sol da visão deles, quando surgem dois homens e dizem: ei, o que vocês estão olhando aí, varões galileus? Né, eram dois anjos. E esses anjos, eles dizem que da mesma forma como Jesus subia, ele ia voltar novamente. Então Jesus queria também deixar claro um exemplo de como ele voltaria. E isso é muito importante. E aqui nós temos uma questão de prova que você tem que anotar aí no seu caderno. Não vai esquecer. De que modo Jesus foi para o céu com a promessa que voltaria da mesma forma? Em uma nuvem. Coloque aí. Novamente. De que modo Jesus foi para o céu com a promessa que voltaria da mesma forma? Em uma nuvem. Tá? Questãozinha importante, questão de prova.
Logo em seguida, nós temos mais um evento, que é a substituição de Judas, o substituto de Judas. Quem foi o substituto de Judas? Quais os requisitos para substituir Judas? Depois de terem presenciado a subida de Jesus, seus discípulos voltaram para Jerusalém. E lá eles ficaram por um tempo. E ali tinha um grupo de oração. Olha só como é antigo o grupo de oração, né? Que agora é o GA. E nesse grupo de oração, haviam vários irmãos, inclusive os irmãos de Jesus e também Maria, a mãe de Jesus. E esse grupo tinha cerca de 120 pessoas, tá? E aqui está uma questão importante também, de prova, tá? Nos dias depois da ascensão de Cristo, quantos irmãos havia no grupo que se reunia para orar? Cerca de 120 irmãos. Novamente, nos dias da ascensão de Cristo, quantos irmãos haviam no grupo que se reunia para orar? Cerca de 120 irmãos. Tá? 120 irmãos. Então Pedro, nesse momento, né, em que ele está ali reunido, ele toma a frente para falar algumas palavras para os irmãos ali. E você vai ver isso com o passar do tempo que nós vamos estar estudando o livro de Atos, que Pedro ele tem essa personalidade, essa iniciativa, ele gosta de falar, de estar à frente, faz parte da personalidade dele. Então Pedro começou a falar a respeito de Judas. Judas teve um fim muito trágico, gente. Judas Iscariote, que traiu Jesus. A palavra de Deus diz que ele comprou um terreno, tá? Isso lá em Mateus capítulo 27, e nesse terreno ele se enforcou. Mas por alguma razão ele caiu da forca e de cabeça. E o impacto foi tão violento que o corpo dele se partiu ao meio e seus órgãos internos caíram para fora e ficaram jogados naquele terreno. E por causa disso, aquele terreno passou a ser chamado de Aceldama, que significa campo de sangue. E esse evento, ele ficou conhecido em toda Jerusalém. Todas as pessoas sabiam do que tinha acontecido. E enquanto isso é Pedro falando para as pessoas o que tinha acontecido. Enquanto Pedro falava, ele também, esse homem que era um homem sem instrução, era um pescador e agora cheio do Espírito Santo, fala duas profecias a respeito de que isso aconteceria. Isso em Salmos capítulo 69 e Salmos 109. Inclusive, Salmos 109 diz que outro ocupe o seu lugar, fazendo referência a Judas, fazendo referência que esse que abandonou o ministério agora deve ser substituído. Então, o livro de Atos nos apresenta dois pré-requisitos para que a pessoa se torne um apóstolo, para que a pessoa substitua Judas ali. Tá? Então, os dois pré-requisitos são ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até o dia de sua ascensão. Então, a pessoa deveria ter sido ensinada por Jesus. Esse requisito fala a respeito de ensino. A pessoa deveria ter sido ensinada por Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão. E o segundo requisito aí é ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. A pessoa deveria ter visto Jesus ressurreto. Então, esses dois pré-requisitos. E aí, aparecem dois candidatos escolhidos pelos líderes da igreja. José Barsabás, também conhecido como o Justo, né? E o Matias. E aí você começa a perceber que tinha ali um candidato forte, né? Enquanto Matias não tinha um título, né? Enquanto José Barsabás tinha um título, ele já era o Justo. Os discípulos poderiam muito bem ter feito ali uma votação ou terem escolhido, mas eles preferiram tirar a sorte. E antes disso, eles fizeram uma oração. A oração diz o seguinte: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Então eles tiraram sorte. Mas não foi um empapá, ou um 0 ou 1, ou um pedra, papel, tesoura, tá? O livro de Atos não deixa claro, mas de muito tempo atrás, no Velho Testamento, os israelitas eles tiravam sorte para saber qual era a vontade de Deus para determinado evento. E o mais famoso é o Urim e o Tumim. Vocês com certeza devem lembrar. O Urim e o Tumim eram duas pedras que o sacerdote levava junto consigo,
E uma pedra simbolizava uma resposta positiva e a outra pedra uma resposta negativa. E assim eles sabiam qual era a vontade de Deus para aquele evento. Inclusive tem um versículo em Provérbios que deixa isso muito claro. O versículo de Provérbios capítulo 16, versículo 33. Diz o seguinte: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, eles tinham um embasamento para mostrar que, quando tiravam a sorte, a decisão vinha completamente do Senhor aí. Então, nós temos mais uma questão de prova, gente. Quem foi escolhido para ficar no lugar de Judas? Foi o Matias. Ele foi escolhido quando tiraram a sorte, tá? Então, você vai colocar aí. Quem foi escolhido para ficar no lugar de Judas? Matias. E agora, vamos para o próximo evento? Agora eu quero que coloque aquele slide do caderno, só para a gente dar uma olhadinha, uma última vez, dos eventos 3 e 4, que foi aqui com o David. Ok, então, evento 3, que foi a grande comissão e a sessão, e o evento 4, a substituição de Judas. Deu para ter uma ideia, né? E agora, a partir do evento 5, não vai ter mais essas anotações como exemplo. É com você, tá bom? E agora vamos fazer uma outra coisa, uma dinâmica diferente. E antes disso, eu quero só mostrar para você aqui que a nossa faixa ela vai de 1 a 12 capítulos de Atos. E nesses 12 capítulos de Atos, nós vamos estudar 10 eventos hoje e mais 10 eventos no domingo que vem, tá? Então, para começar, eu quero saber se todos têm essa folhinha que está aqui, da numeração de 1 a 20. Todo mundo tem? Quem não tiver, tem que ir lá no Centro de Informações pegar, tá bom? E essa folha aqui, hoje, no domingo que vem, você vai poder mostrar aí toda a sua criatividade, né? Todo o seu talento artístico de desenhista. Olha só, que legal, né? Pois é. E o que vai acontecer? Já passaram-se 4 eventos, certo? E esses 4 eventos, que daqui a pouco você vai desenhar, né? Eu vou lhe dar primeiro algumas dicas. Qual é o objetivo primeiro de você fazer esse desenho? Primeiro objetivo é para você. É para você fazer alguma coisa, né, que para você faz sentido, e você não vai esquecer, ao contrário, você vai ser remetido, né, à sua memória ali de algum fato, de algumas informações referente àquele dito evento que você está, então, fazendo o seu desenho. Entenderam até agora? Certo? E daqui por diante, toda vez que for passado um evento, você vai ter 30 segundos para você fazer esse seu desenho. Ou seja, não perca tempo fazendo coisas muito assim difíceis, complexas, né? Porque 30 segundos é muito pouco, passa muito rápido. E apesar que se você não terminar, você pode terminar em casa. E a melhor notícia, esse papel todo desenhado, preenchido, no dia da prova vai valer 1 ponto extra. Ah, ninguém quis o ponto extra, então não vai ter. Vai valer 1 ponto extra. Agora eu vou dar, então, o ponto extra. Então, olha, você já vai ganhar 1 ponto extra, ainda vai fazer alguma coisa que vai lhe ajudar a relembrar algumas coisas, né, daquele evento que você desenhou. E aí, agora, você tem 2 minutos para você desenhar aí, rapidinho, os 4 eventos que já se passaram. Autoria. Pode ser uma pena, pode ser um livro. Ele era médico, Lucas, pode ser um estetoscópio. Olha, como é fácil, né? O evento número 2, 40 dias, que foi da ressurreição. 2 homens andando numa estrada, 2 mulheres saindo do sepulcro. O sepulcro, a próprio sepulcro. O 3, que é a comissão e ascensão. Uma nuvem, ó. Só uma nuvem já resolve o problema, tá vendo só? Jesus subindo. E o substituto de Judas também. Pode tentar desenhar a pedra, né? As 2 pedras. Ou Pedro falando. Pô, esqueci de contar. Olha, já ganharam 30 segundos já.
Pronto. E se você não terminou, você pode terminar em casa. Agora guarde seu papel. Você vai precisar ainda dele. Mas agora nós vamos para o evento número 5, Pentecoste. Vamos colocar aqui o evento Pentecoste. E a referência desse evento é Atos 2, do 1 ao 41. Então, anote aí no seu caderno, Atos 2, do 1 ao 41. Então, nesse contexto aqui do relato, do livro de Atos, os apóstolos, eles estavam reunidos todos em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus havia ordenado que eles ficassem em Jerusalém aguardando, não foi isso? Então, eles estavam aqui reunidos num só lugar. E aí, esse dia, que está relatado em Atos 2, era o dia de Pentecoste. Mas o que era o Pentecoste na tradição judaica? Primeiro, você precisa entender que, na tradição judaica, eles comemoravam 3 festas anuais. A Páscoa, que vocês já conhecem bem, que é bem retratada no nosso Viva Páscoa. A Festa dos Tabernáculos e o Pentecoste, que também é chamado de Festa das Colheitas ou Festa das Semanas. E o que era o Pentecoste, o que era comemorado? Então, o Pentecoste, gente, ele era uma festa agrícola que começava 50 dias após a Páscoa, com a colheita da cevada, por isso que era uma festa agrícola. E se encerrava 7 semanas depois com a colheita do trigo. Então, desde o Velho Testamento, essa festa ela era comemorada todos os anos. Por isso, gente, a palavra Pentecoste, ela vem do grego e ela significa 50º, tá? Exatamente porque era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Agora a gente vai fazer uma pausa para a gente ver uma matemática bíblica e entender essa cronologia aqui desses fatos, tá? Então pode colocar o slide aí da matemática bíblica, olha aí. Então aí, gente, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e vocês vão me responder, tá bom? Para eu ver se vocês realmente estão aprendendo. Então, primeiro, em qual festa judaica Jesus foi crucificado? A Páscoa, está sendo simbolizado aí pela cruz. Então, quantos dias se passaram da Páscoa, do evento em que Jesus foi crucificado, ressuscitou, até o Pentecoste? Quantos dias? 50 dias. Então, pode colocar aí, 50 dias. Então, gente, esse é um fato bem importante. É questão de prova. Quantos dias se passaram da crucificação de Jesus até o dia de Pentecoste? 50. Anote isso. E quantos dias se passaram da crucificação até a ascensão de Jesus? E eu ouvi por aqui assim, 40, gente, 40 dias. Jesus ficou 40 dias ainda na terra. Então, aparecendo aí 40 dias. E agora, de forma muito simples, você consegue me dizer quantos dias se passaram da ascensão até o Pentecoste. Quantos dias foram? Bora lá, gente, com força. 50 menos 40 é? 10 dias se passaram, olha aí, 10 dias se passaram. Tá vendo como vocês são bons de matemática? Pode tirar. Gente, nessa linha do tempo, você consegue perceber que os fatos eram muito recentes. Havia passado apenas 50 dias da morte e ressurreição de Jesus. E havia passado apenas 10 dias que Jesus havia ascendido aos céus. Então, tudo estava muito recente na cabeça das pessoas. Outro detalhe importante é que a festa de Pentecostes, ela era uma festa que acontecia e que pessoas, judeus de todo o mundo, se reuniam em Jerusalém para celebrar essa festa. Então, eles peregrinavam até Jerusalém para celebrar essa festa. Ou seja, a cidade, gente, estava, lotada de gente. E era exatamente isso que Deus queria. Deus queria uma grande audiência. E o cenário, ele estava perfeito para o que iria acontecer. E agora nós vamos verificar os fatos narrados em Atos 2 sobre esse evento Pentecoste.
Então, enquanto eu leio, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês vão fazer os efeitos sonoros e visuais, tá bom? Então, eu quero que vocês façam com toda empolgação, que eu estou vendo na cara de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui e vocês vão me ajudar, tá bom? Atos 2:2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Isso aí tá mais para uma brisa. Tá uma brisa. Vamos lá. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu, pode continuar. E encheu toda a casa no qual estavam assentados. Mas, gente, sabe aquele vento que bate a janela, bate a porta? Então, agora você vai fazer o vento e vai bater o pé, vai fazer barulho, tá? Então, vamos lá. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Muito bem. Atos 2:3. E viram o que parecia línguas de fogo. Faça assim, ó. Línguas de fogo pousando sobre a cabeça deles. Então, pouse a língua de fogo na sua cabeça aí. Isso. E essas línguas se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas. Mas não são essas línguas que ninguém entende, tá, gente? Eram línguas compreensíveis. Eram línguas que os nativos dessas línguas conseguiam entender. Então, pense assim. Esses apóstolos, a maioria, praticamente todos, não tinham muita instrução, não eram pessoas estudadas, e eles estavam falando em línguas estrangeiras que os nativos dessa língua que estavam ali presentes conseguiam entender. E esse milagre, gente, ele foi tão marcante que uma multidão de pessoas começou a se reunir ali ao redor daquele local, daquela casa, para ver aquele episódio acontecendo de perto. E a Bíblia relata que eram judeus de vários lugares do mundo, porque a cidade estava cheia de pessoas. Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês e vocês vão enumerar comigo quantos lugares diferentes eram essas pessoas que estavam ali e ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua. Então, eu vou ler com vocês agora Atos 2, do 7 ao 11. E conforme forem aparecendo regiões, cidades, nacionalidades, lugares, vocês vão enumerar em voz alta comigo para a gente descobrir de quantos lugares diferentes tinham judeus presentes ali. Então, vamos lá. Atos 2, 7 ao 11. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, falem alto. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. De quantos lugares diferentes? 15, anote isso, pergunta de prova. No dia de Pentecoste, em Jerusalém, havia judeus de quantos lugares que ouviram as grandezas de Deus nas suas próprias línguas nativas? 15. Fale, porque isso vai ajudar você a memorizar. Quantos lugares? 15 lugares diferentes. E Lucas conta, e Lucas ele é muito detalhista, né? Ele conta nesse relato de Atos que 3 tipos de pessoas estavam ali observando aquele evento. Primeiro, aquelas pessoas que ficaram maravilhadas, que ficaram, nossa, ouvindo aquilo nós estamos ouvindo isso na nossa própria língua, que maravilhoso!
Primeiro grupo de pessoas. Segundo tipo de pessoa, os atônitos e perplexos. Aqueles que ficavam, que significa isso? O que quer dizer isso? E o terceiro grupo de pessoas, aqueles que eram zombadores, que ficaram, esse povo aí, ó, esse povo tá bêbado, encheram a cara de vinho, por isso que estão aí falando essas línguas estranhas. E diante dessa circunstância, dessas reações diferentes, Pedro, ele precisou interferir, precisou intervir ali e explicar para todo mundo o que estava acontecendo. Então, Pedro, ele começou a discursar para que não restasse nenhuma dúvida. Então, primeiro, ele citou uma passagem do Velho Testamento. E por que o Velho Testamento? Porque ali estavam presentes judeus de todas as partes do mundo. E qual era a referência para eles? O Velho Testamento. Então, ele precisava citar o Velho Testamento. E ele cita uma passagem de Joel, que é Joel 2:28. Ele cita essa profecia de Joel, que está lá em Joel 2:28, e ele fala que aquilo que estava acontecendo era uma nova fase espiritual e que estava se cumprindo aquilo que Joel havia falado, que Deus derramaria o seu espírito sobre todos os povos. Então era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. E por fim, Pedro, ele fala também a respeito de Jesus, claramente. Fala como Jesus morreu, ressuscitou, e ele mostra para todos que Jesus era o Messias prometido aos judeus. Então ele prova isso, que Jesus era o Messias prometido. E depois de todos esses argumentos de Pedro, ele faz um grande apelo. Ele fala: arrependam-se, sejam batizados, recebam o Espírito Santo. E você sabe o que aconteceu? Depois dessa pregação, desse grande apelo, 3.000 pessoas se converteram, gente. 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo. Então, pergunta de prova: quantas pessoas creram e foram batizadas no dia de Pentecoste? 3.000, anote isso, 3.000 pessoas. E eram apenas 120, né, gente? Agora já eram mais de 3.000 pessoas. Então a igreja estava crescendo, né? Estava crescendo. E é muito importante você saber que o que aconteceu no dia de Pentecoste, nos ajuda a entender como o Espírito Santo agiu no Velho Testamento, como ele agiu no livro de Atos e como ele age nos dias de hoje. Então, isso nos ajuda. No Velho Testamento, Deus, ele mandou construir um tabernáculo para ser o lugar da sua presença na terra. E, posteriormente, ele mandou construir o templo. E quando essas construções estavam prontas, ele autenticou essas construções com fogo, para mostrar que ali agora era o lugar da sua habitação. E agora, gente, no Pentecoste não foi diferente. Deus, ele queria mostrar para todos que agora a morada do Espírito Santo éramos nós, eram as pessoas. Por isso que apareceram as línguas de fogo, para autenticar as pessoas agora como novos portadores do Espírito Santo. Então isso foi algo muito marcante. Por isso que diz lá em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? Então aponte aí, quem é a habitação do Espírito Santo? Aponte aí. É você, sou eu, somos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Naquele momento, esse entendimento, ele virou o mundo deles de cabeça para baixo. Por quê?
autenticados. Porém, tem um detalhe. Uma vez que fecha o livro de Atos, não há necessidade de nenhuma outra autenticação. Todos os grupos são devidamente autenticados e não precisa mais de nenhuma comprovação, de nenhuma prova a respeito disso. E agora você tem 30 segundos para fazer o seu desenho de Pentecoste. 30 segundos. Vou dar uma sugestão. Faça um foguinho, né, que vai simbolizar aí o evento de Pentecoste. É muito importante, gente, você fazer esse desenho, tá? Porque quando você faz esse desenho, você usa uma outra ferramenta para você memorizar esse evento. Então, não só escrevendo, mas também usando a memória visual, tá? A memória de desenho, tá bom? Então, tá acabando o tempo. Já fez o foguinho? É só um foguinho assim, ó, bem bonitinho. Pronto, acabou. Acabou o seu tempo, então vamos para o próximo evento. Não deu tempo, né? Você tem que ser mais rápido. Eu tenho que ser mais rápido. 30 segundos, já corre, rabisca alguma coisa aí. Tem que ser assim, ó. O que vier na sua cabeça, você já começa a rabiscar. Tá bom? Vai ser 30 segundos. Para trabalhar a sua agilidade aí. Bom, e você viu que Pedro, né, fez uma pregação grandiosa. E depois dessa pregação de Pedro, muitas pessoas aceitaram a mensagem e se tornaram seguidores de Jesus também. Se tornaram seguidoras de Cristo. Agora, essas pessoas elas passaram a ser coletivamente a igreja. Agora, depois dessa pregação, a igreja está com pelo menos 3.100 e quanto? Quanto eu ouvi? 3.120, tá bom? Não se perca aí nos números, na contagem que você está vendo aqui. A igreja está agora pelo menos com 3.120 membros. Agora, o que eles faziam? Como eles se comportavam? Não, você não vai ver no Globo Repórter, você vai ver aqui mesmo, tá bom? Como é que eles faziam, o que eles faziam, como eles se comportavam. E é isso que a gente vai ver agora no nosso próximo evento, que são as 4 atividades da igreja. Coloque na sua anotação aí. As 4 atividades da igreja, que tem como referência Atos 2, do 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. E eu vou ler para vocês agora o verso 42 para você, porque é muito importante. Então, olha só como é o verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo muito conhecido por muitos de vocês, né? Já falamos muito aqui, outras vezes sobre esse versículo. Então, se cair na sua prova, atente a essa questão. Qual referência que fala sobre as 4 atividades da igreja? Qual é? Atos 2:42, tá bom? Então, uma perguntinha, uma questão para você colocar aí. Então, quais eram as 4 atividades, segundo o que nós lemos agora no verso 42? A primeira, o ensino dos apóstolos. A segunda, a comunhão. A terceira, partir do pão. E a quarta, a oração. Então, você pode colocar essas 4 atividades do lado direito do seu caderno, como informação importante, que são as 4 atividades da igreja. E era muito interessante porque diariamente a igreja ela se reunia no pátio do templo e ali eles faziam refeições juntos, com alegria, com sinceridade no coração. Tinham também a simpatia das pessoas que estavam por ali, a simpatia do povo. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele ia acrescentando mais e mais pessoas, aquelas que já haviam sido salvas. Então, mais e mais pessoas iam sendo salvas, iam se juntando àquelas outras que já faziam parte. E elas se mantinham unidas, elas compartilhavam o que tinham umas com as outras.
de acordo com a necessidade de cada uma. Mas que religião era essa? Em que se baseava tudo isso? O que Jesus tinha ensinado para eles? Jesus falou: saberão que são meus discípulos se levantarem armas contra Roma, se levarem ofertas para o templo, se seguirem à risca todas as leis judaicas. Não, nada disso. Jesus, ele ensinou em João 13:35 que com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Foi isso que Jesus havia ensinado para eles. E o que é interessante também é que essas pessoas, elas iam sendo transformadas de dentro para fora. Antes, elas eram assustadas, eram egoístas, eram desconfiadas. Agora não. Agora elas são corajosas, elas eram corajosas, eram generosas, elas compartilhavam o que elas tinham uns com os outros, cuidavam uns dos outros. Isso é amor em ação. O reino de Deus agora é isso. Eles haviam entendido esse recado. Os fariseus, por exemplo, eles até tentaram abafar toda essa movimentação do início da igreja. Tentaram abafar de todas as formas, mas acabou surtindo um efeito contrário. Eles, com essa tentativa de abafar, eles fizeram foi com que se espalhasse ainda mais e crescesse ainda mais a igreja. A mensagem nesse momento era para todo homem, para toda mulher e criança que ouvia e aceitava a mensagem. Jesus, ele pregou por apenas 3 anos aqui nessa terra. E aí ele deixou essa tarefa, essa missão de espalhar a mensagem da salvação na mão de 12 homens que não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam nem para onde ia, era tudo muito novo para eles. E mais, numa situação, numa época em que não tinha nenhuma facilidade de comunicação ou de transporte. Lá na época deles, eles não tinham WhatsApp como eles têm hoje, né? Mandar o convite aí, uma mensagem de ânimo, eles não tinham isso, eles não tinham nem um Fusca, não tinham um avião, não tinham redes sociais, não tinham nada disso. Então o trabalho, ele era mais árduo, mais dificultoso, né? E o plano de Deus para espalhar a mensagem da salvação se chama igreja. Então não é uma associação, não é um clube, não é uma faculdade, não é um site, é a igreja. Sou eu e você, juntos como o corpo de Cristo. E esses 12 homens, eles apostaram tudo que tinham mesmo nesse plano. E com exceção de João, todos os outros, eles morreram pela causa de Cristo. Eles foram mártires pela causa de Cristo. Sofreram pela causa de Cristo, por essa missão que eles tinham, né, de espalhar, que Jesus havia deixado. Então eles morreram por aquilo que ia acontecer, que iria acontecer nos próximos 2000 anos. Agora você tem 30 segundos para você desenhar aí na sua folhinha. Quem não pegou a folhinha? Quem não pegou a folhinha? Eita, muita gente, você pode pegar lá atrás. Tá? Lá no balcão ainda tem folhinha. Então, 30 segundos. Qual é o evento? As 4 atividades da igreja. Está contando o seu tempo. Desenha aí um livro, né, de ensino. A partir do pão, desenha um pão. Comunhão, alguém conversando. É isso aí, bebê. Muito bem, ó. Já está esperto aqui. Você desenha aí a oração, né? A mãozinha orando. Algo que você consiga lembrar depois desse evento com o desenho. Vou dar mais para você 10 segundos. 10 segundos para você. Conseguiu? Quem não sabe desenhar nada?
Você vai aprender a partir de hoje. Pronto, tá aí. Você colocar em prática, desenhar pelo menos um bonequinho, um palitinho. Então pronto, encerrou, vamos para o próximo evento. E anote o nome do 7º evento. Pedro e João no Sinédrio. Pode anotar aí, tá bom? Pedro e João no Sinédrio. Referência Atos 3, a partir do verso número 1. E Pedro e João estavam indo então para o templo para orar por volta das 3 horas da tarde. E eles iriam passar por uma porta chamada Formosa. E essa porta, muito conhecida, né? Por ali passavam muitas pessoas para irem para o templo. E essa porta ela era gigante, na verdade. Ela tinha 20 metros de largura por 25 metros de comprimento. Era forrada em bronze e tinha muitos detalhes em ouro. E naquela porta ali ficava um mendigo, né, um aleijado de nascença. Bem, todo dia aquele mendigo, por algum parente, por algum amigo, era colocado ali para pedir esmolas. Quando Pedro e João passaram por ele, ele pediu esmolas, né, de João e de Pedro. E é claro que aquele mendigo tinha muitas necessidades, né? Com certeza o foco dele era arrecadar o máximo de dinheiro possível quando ele estava lá. Mas quando Pedro e João viram o mendigo, eles perceberam uma outra coisa. Ele estava precisando mesmo, era de Jesus. E a Bíblia diz que o Pedro olhou firmemente para o mendigo e disse, em Atos 3:6, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E Pedro, então, pegou pela mão do homem, o ajudou a levantar, e imediatamente as pernas do homem se firmaram ali, e o homem deu um pulo e ficou de pé pela primeira vez na vida dele. Então, esse mendigo, indo para a parte espiritual, né, ele precisava não só de uma cura física, ele precisava de uma cura espiritual também. E essa palavra que aparece nessa passagem e em outras 110 passagens no Novo Testamento, chama-se sozo, S-O-Z-O, que significa salvação completa ou cura espiritual. Em Marcos, naquele episódio que tem uma mulher que tinha problema de fluxo de sangue há muitos anos e que toca na barra das vestes de Jesus e fica curada, essa palavra, sozo, aparece lá também, dando a entender que essa mulher ela foi curada fisicamente e espiritualmente. Lá em Efésios também, capítulo 2, 8 a 9, uma partezinha dele diz que pela graça vocês são salvos, são sozo. O aleijado, então, né, recebeu as duas curas, física e espiritual. E você sabia que Jesus curou centenas de pessoas? Claro que você sabe disso, talvez até milhares. Mas nem todas as pessoas que Jesus curou foram curadas espiritualmente. Todos foram curados fisicamente, mas nem todos espiritualmente. Porque a cura espiritual depende da decisão da gente, não é verdade? Então, Jesus curou a todos que o procuraram, mas o coração deles não estava voltado para o Evangelho, para Cristo. Eles queriam só ficarem curados. Então, nem todos foram curados espiritualmente. E é assim com a gente também. Nós nascemos separados de Deus, doentes espiritualmente, e nós precisamos ser salvos, precisamos de sozo. O homem, então, entrou no templo, andando, pulando, cantando, né, cantando louvores, e o povo reconheceu que aquela pessoa toda feliz, né, saltitante pelo templo, era o aleijado. Todos ficaram admirados. A multidão, então, se aproximou, teve ali um ajuntamento ali ao redor de Pedro, João e do homem, e Pedro viu uma oportunidade para pregar a Cristo. Então, ele começou, né? Ele tinha aquela pregação que era bem dele. Arrependam-se, recebam Jesus, né? E ele era esse pregador, Pedro, de uma mensagem só.
arrependam-se, aceitem Jesus. E isso funcionava? Com certeza, né? Como você sabe, já tinha 3.120 pessoas, né, adeptos do cristianismo. Agora, perto de 5.000 pessoas, homens, na verdade, 5.000 homens aceitaram, creram na palavra com essa pregação de Pedro lá no templo. Como a gente já sabe, eles não contavam mulheres e nem crianças e nem adolescentes. Então, era o triplo, talvez, né, de pessoas que aceitaram a Cristo ali naquele momento. Bem, isso chamou a atenção dos sacerdotes, que tiraram Pedro dali, mas João, e prenderam eles, como já estava ficando a noite, né, estava anoitecendo, deixaram eles na prisão para no outro dia de manhã interrogá-los. Então, Pedro e João passaram por 3 lugares nesse dia. Pelo templo, onde ele pregou, onde o aleijado foi curado, na verdade, onde tudo aconteceu ali, seguidores, 5.000 pessoas seguidoras, novos seguidores, tinham aceitado a Cristo. Depois eles foram presos, foram para a prisão. E por último, que foi de manhã, eles foram para o Sinédrio. E o que é o Sinédrio? É a Assembleia dos Líderes Religiosos de Israel. E essa informação é importante, tá? A Assembleia. Como se chama a Assembleia dos Líderes Religiosos de Israel? Sinédrio. Guarde essa informação. Bem, no dia seguinte, então, trouxeram Pedro e João para lá, para a Assembleia, diante das autoridades, que eram Anás e Caifás, e os mesmos que há meses atrás fizeram de tudo para matar Jesus, esse Anás, esse Caifás, e para dentro da Assembleia ali. E, na verdade, também uma curiosidade é que Pedro, aos meses atrás, quando Jesus então estava sendo interrogado, Pedro estava num cantinho daquele ali, né, daquela sala, se escondendo ali por tudo, e ele negou Jesus naquele momento. Mas agora, qual é o Pedro que você vê? É o Pedro pescador? Ainda, mas só que ele é cheio do Espírito Santo. Então ele é um outro Pedro, fala corajosamente, né? Fala sobre o Salvador, não tem medo mais de nada, e a sua pregação ainda é feita com o homem paralítico, que não era mais paralítico, ali do lado dele, para mostrar o poder de Deus. E Pedro começou então a sua argumentação assim: querem saber como um aleijado foi curado? Pelo poder de Jesus Cristo. Lembram dele? Vocês o assassinaram. Deus o ressuscitou 3 dias depois, porque ele é o Messias. Esse é o mesmo que vocês vivem ensinando no Velho Testamento, mas a ficha de vocês ainda não caiu. Vocês mataram o Messias. E mais uma coisa, vocês acham que guardando a lei, vocês vão ser salvos? Nunca. Sabe por quê? O único meio da salvação é Jesus Cristo. E aqui Pedro fala um dos versículos mais cheios de significado de toda a Bíblia, que está em Atos 4:12. Anote essa referência, muito importante. Atos 4:12. Que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí aparece aquela palavra sozo aqui também. Atos 4:12. E de onde veio essa coragem, este poder? Jesus já tinha falado, né, em Atos 1:8, receberão poder, serão minhas testemunhas. Então o poder de Pedro e de João era inegável, né? Não dava mais para negar que eles tinham aqui uma coragem fora do normal. E como terminou o interrogatório, querem saber? Bem, as autoridades, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eles eram pessoas comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado realmente com Jesus. E como podiam ver também o homem que era aleijado em pé do lado deles, curado, 100% curado, nada podiam dizer contra eles. E agora você tem 30 segundos para você desenhar o evento número 7.
Pronto, você pode terminar em casa e temos mais eventos. Ok, vamos lá então para o 8º evento, Ananias e Safira. Vocês devem estar familiarizados aí já, né? Então, com o passar do tempo, a igreja foi se tornando cada vez mais generosa. Então, a igreja era muito generosa, de forma que não havia na igreja pessoas que passavam necessidades. Tá? Então, eles viviam em uma grande comunidade, compartilhando tudo o que eles tinham. E uma forma de fazer isso era vender as suas propriedades. Então, eles vendiam suas propriedades e eles deixavam o valor dessa propriedade vendida nos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Tá? Inclusive, foi o que um homem chamado José fez. José era um levita, natural de Chipre, que os apóstolos passaram a chamar de Barnabé, que é um nome muito conhecido e nós vamos ouvir muito falar sobre esse nome durante esse estudo do livro de Atos. Tá? O nome Barnabé significa encorajador. E aí, nós temos 2 questões de prova que você precisa anotar aí. Tá? Barnabé era natural de qual lugar? Acabei de falar? Chipre, muito bem. E qual o significado do nome Barnabé? Encorajador, tá? Então, novamente, Barnabé era natural de que lugar? Chipre. E o seu nome, né, o nome Barnabé, significa encorajador. Muito importante essas 2 perguntas aí. Tá? Então, o que ele fez? Ele vendeu, né, a sua propriedade e deixou o valor com os apóstolos. Os apóstolos, como eu acabei de falar, eles dividiam aí de acordo com a necessidade de cada um. E aí, um casal tentou fazer a mesma coisa, que é Ananias e Safira. Tá? Só que, diferente de Barnabé, eles não queriam ser generosos, eles queriam passar a imagem de generosidade. Queriam que as outras pessoas vissem que eles eram generosos. E como? Eles venderam sua propriedade e entregaram uma parte do valor dessa propriedade. Mas eles mentiram e não disseram que era apenas uma parte. Disseram que era a parte integral, era todo o valor que custava aquela propriedade. E aí que está o problema, eles mentiram. Né? Eles conspiraram contra o Espírito Santo. E aqui nós temos mais uma questão de prova importantíssima. Qual o nome do casal que conspirou para mentir para o Espírito Santo? Ananias e Safira. Muito bem, coloque aí no seu caderno, tá? Qual o nome do casal que conspirou para mentir para o Espírito Santo? Ananias e Safira. Então, o problema, o pecado foi a mentira, justamente. Como nós vamos ver na frente, Pedro diz, né? O terreno, a propriedade não era de vocês. Por que vocês mentiram? Então, há um problema, há um pecado aí. E esse evento aconteceu mais ou menos assim, ó. Pedro, vim trazer a minha oferta, o valor do meu terreno. Ananias, este é o valor mesmo do terreno? Sim, exatamente. Ananias, o terreno não era seu? O dinheiro da venda não era seu? Então por que você deixou que Satanás agisse em seu coração ao ponto de mentir? Você não mentiu para nós, mas para Deus. E Ananias morreu. Acho que estou morrendo. Morri. Mais ou menos 3 horas mais tarde, talvez percebendo a demora de Ananias, chega Safira.
Safira, este realmente é o valor completo da venda do terreno? Sim, tá tudo aí, é esse mesmo. Por que vocês entraram em acordo para tentar contra o Espírito Santo? Aqueles homens levarão o seu corpo também, como fizeram com Ananias, e vão enterrá-lo ao lado dele. E Safira também morreu. O que tá acontecendo? Morri. Muito bem. Tá, muito bem representado aí a história bíblica. Você acha que foi Pedro que julgou aqueles dois? Não, nada disso. E nem foi Pedro que matou os dois também. O problema foi que Deus matou os dois. Próprio Deus matou os dois. Por quê? Porque eles conspiraram em mentir, tentar mentir para o Espírito Santo. Tá? E Deus odeia a mentira. E você pode se perguntar, mas por que houve então uma punição tão severa dessa forma? Né? Você precisa entender, você precisa lembrar que nessa época a igreja ela tinha acabado de ser fundada, era uma igreja muito nova. E Deus ele mostra por meio de vários eventos visíveis que aquela igreja, que a igreja na verdade, é uma instituição muito séria. Né? Então ele mostra por meio desses eventos visíveis que ali há uma instituição séria, que ele está no meio. O Espírito Santo é muito sério. Então ele quer passar essa mensagem para aquelas pessoas. E para aqueles, obviamente, nós que temos a palavra hoje em dia, né, para que nós possamos entender isso também. Então Deus quer passar um recado para a igreja. Não é porque Jesus não está mais fisicamente aqui na terra que Deus não se faz presente. Na verdade, a igreja, o corpo de Cristo, ele é tão importante em relação à santidade como o tabernáculo e o templo. A importância é tanta como o tabernáculo e o templo, como os dois. Então ainda é necessário temer ao Senhor. Tá? E agora você tem aí 30 segundos para desenhar o 8º evento. Use sua imaginação. Coloque aí os dois corpos no chão, Pedro olhando. Ok. Vamos para o próximo evento. Chegamos ao evento número 9, perseguidos. Então vamos colocar aqui no painel, perseguidos. E a referência desse evento é Atos 5, do 14 ao 42. Repetindo, Atos 5, do 14 ao 42. Então, gente, a igreja, ela estava crescendo a todo vapor. O rol de membros só aumentava. E isso aguçou a inveja das autoridades religiosas, porque eles estavam percebendo que eles estavam perdendo poder, prestígio e influência sobre as pessoas. E isso começou a incomodá-los. Então eles pensaram, como vamos resolver isso? Já sei, vamos mandar prender os apóstolos. Ideia, né? Brilhante, né? Só que não. E aí, o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos numa prisão pública. E quando os apóstolos estavam todos lá na prisão, um anjo apareceu, soltou, abriu a prisão, soltou os apóstolos, mas deu uma ordem. Vão para o templo pregar. E isso era bem cedinho da manhã, os apóstolos prontamente foram pregar no templo. E nessa mesma manhã, o Sinédrio... O que é o Sinédrio mesmo? Assembleia dos líderes religiosos. Isso, muito bem. Então, eles soltaram... No caso, o Sinédrio, ele se reuniu
E aí eles mandaram buscar os apóstolos na prisão para fazer um interrogatório. Só que quando os guardas foram buscar lá, não encontraram os apóstolos, claro, mas encontraram a prisão bem vigiada, fechada, trancada e tudo certinho. E aí eles retornaram para o Sinédrio e falaram: olha, a prisão estava fechada, né, mas os apóstolos não estão lá. E eles ficaram sem entender nada. Aí apareceu um fofoqueiro, né, e falou assim: olha, eu ouvi falar, né, fofoqueiro é assim, né, ele fala, eu ouvi falar que os apóstolos estão lá no templo pregando. E aí o Sinédrio mandou, né, as autoridades religiosas mandaram mais uma vez, né, buscar os apóstolos lá no templo agora. E aí pegaram os apóstolos, trouxeram ao Sinédrio e começaram a interrogá-los. E quando eles chegaram lá, eles estavam irados com tudo isso que tinha acontecido. E eles falaram assim: nós mandamos vocês pararem de pregar sobre esse tal de Jesus. E aí, gente, Paulo e os outros apóstolos responderam assim de maneira... Pedro, né, gente? Pedro e os outros apóstolos responderam de maneira categórica. Eles falaram assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos repetir, gente? O que eles responderam? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos 5, 29. Anote essa referência, que é pergunta de prova. Em qual versículo Pedro afirma: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens? Atos 5, 29, isso mesmo. E isso, gente, foi uma no olho das autoridades religiosas que estavam presentes ali no Sinédrio. E eles ficaram furiosos com essa resposta. E eles decidiram que eles iam matar os apóstolos. Mas aí, entre eles, havia um membro, um fariseu muito sábio, e ele acalmou os ânimos e falou algo muito interessante. Ele disse as seguintes palavras, e o nome dele era Gamaliel, tá? Ele disse assim: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Isso está lá em Atos 5, do 38 ao 39. E quem falou essas palavras, gente? Questão de prova, tá? Qual o nome do fariseu que disse: se a atividade for de origem humana, fracassará. Se for de Deus, não poderá impedir, pois estará lutando contra Deus? Gamaliel. Anote e fale também, que vai ajudar você a memorizar. Então, os líderes religiosos, eles deram ouvidos ao que Gamaliel falou. Eles soltaram os apóstolos, mas antes mandaram chicoteá-los. Chicoteio, pelo menos dar uma chicotada neles aí para valer a prisão deles. E aí, gente, vocês acham que os apóstolos saíram tristes, falando: ai, ai, minha costa está ardendo? Vocês acham que eles saíram reclamando de lá? Não, gente. A Bíblia fala que eles saíram exultando de alegria pelo fato de terem sido dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E a igreja continuou crescendo, eles saíram de lá, continuaram a pregar, continuaram a orar, e eles continuaram a missão deles com muita alegria. Então você tem 30 segundos agora para desenhar o evento Perseguidos. Você pode desenhar aí uma prisão, né? Porque eles foram presos, né? Pode desenhar um bonequinho correndo, né? O que for ajudar você a memorizar. Então, 30 segundos. Acabou o tempo. Olha, eu tô vendo gente que não está desenhando. Olha, vocês não vão tirar 10 na prova, hein? Falando logo. Tem que desenhar, tem que fazer um desenho legal. Não legal, mas um desenho que você consiga memorizar. Então, vamos para o último evento de hoje, que são, no caso, o evento é os 7 servos. E a referência desse evento, gente, é Atos 6, do 1 ao 8.
tá? Repetindo, Atos 6, do 1 ao 8. Então, como eu havia falado antes, a igreja, ela estava crescendo, ela teve um grande boom de crescimento. Só que quando a igreja cresce, o que aparece? Problemas, né? Então, começaram a aparecer alguns problemas dentro da igreja. Surgiu uma bronca entre os judeus de língua grega, os judeus cristãos de língua grega e os de língua hebraica. E qual era o motivo da queixa? Era a injustiça na distribuição diária de alimento às viúvas. Então, gente, como a igreja estava crescendo, os apóstolos, eles não estavam mais dando conta de ensinar a palavra, de orar e ainda de ter que atender às necessidades físicas do povo de Deus. Então, em cima disso, né, por esse motivo, os 12 apóstolos, eles decidem, né, juntamente com outros discípulos, decidem escolher 7 homens, 7 pessoas, 7 servos, que tivessem os requisitos que estão lá em Atos 6. Quais são esses requisitos? Bom testemunho, que fossem cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Olha, requisitos bem elevados. Né? Ou seja, até para distribuir os alimentos, para ver essa questão dos alimentos, eles tinham pré-requisitos bem elevados. Precisavam ser pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. E o papel dessas pessoas seria o quê? Cuidar das necessidades do povo de Deus, principalmente as necessidades físicas, né? A questão dos alimentos para o povo de Deus. E, enquanto isso, os apóstolos poderiam se dedicar apenas ao ensino da palavra e à pregação. Então, isso seria bem melhor organizado, essas atividades. Então, pergunta de prova. Quantos homens foram escolhidos para servir e cuidar das necessidades físicas do povo de Deus para que os apóstolos se dedicassem ao ensino da palavra? 7 homens, 7 homens. E esses foram os primeiros diáconos. E a Bíblia, ela faz questão de mencionar o nome desses 7 homens. A começar por um homem chamado Estevão. Estevão. Apareceu. Gente, Estevão. A Bíblia, né, ela faz questão de falar desse homem. E falar qualidades dele que você vê poucas vezes mencionar em outras pessoas. Então, a Bíblia diz que esse homem, chamado Estevão, era um homem cheio de fé, né, Estevão? Cheio do poder de Deus, de graça. E esse homem realizava milagres e sinais maravilhosos entre o povo. Mas você quer saber um pouco mais sobre esse cara? Você tem que vir, então, semana que vem, porque a gente vai falar ainda sobre ele. Então, quer saber mais sobre Estevão? Sim. Então, você vai saber se você estiver aqui semana que vem. Obrigada, Estevão, porque agora vocês vão ter 30 segundos para fazer o desenho dos 7 servos. E esse é bem fácil, né, gente? 7 bonequinhos, aquele, não é possível que não saia pelo menos aquele bonequinho que é só palito. Né? 7 bonequinhos daquele já resolve o problema. Então vamos lá, 30 segundos. Mais 10 segundinhos para vocês. 10 segundinhos para vocês acabarem de desenhar os bonequinhos. Agora já, né? Agora deu. Então vamos para o nosso quiz de revisão. Vamos lá para o nosso quiz. E como vai funcionar? Vamos ter agora um quiz oral. Vou falar algumas perguntas e você vai só responder aí no seu lugar em voz audível, tá bom? Voz com bastante energia, com vontade. Daqui a pouco vai lá fora, come salgado, né? Mas depois. Mas agora, com bastante energia, com bastante convicção nessa resposta, você vai responder. E aí, essas mesmas perguntas que eu vou fazer agora para vocês, vão também ser feitas no início da próxima aula.
só que por escrito, tá bom? Então, agora você vai só falar as respostas. Na aula que vem você vai escrever no seu caderno, colocar número 1, aí coloca do lado só as respostas, conforme a gente vai lançando as perguntas, tudo bem? Então esteja atento a cada pergunta que nós vamos fazer para vocês aqui. Mas antes de nós irmos para as perguntas, quem aí quer uma nota extra na última aula, na prova? Levanta a mão. Quem não levantou não quer então, né? Então não precisa fazer. É porque agora vou passar para vocês a tarefa da matéria, que vai ser o quê? Vai ser ler todo o livro de Atos. São 28 capítulos, tá bom? Então, tarefa da matéria, ler todo o livro de Atos por completo, tá bom? Não pode faltar nenhum versículo, nada. E aí vai contar uma pontuação a mais para você no dia da prova, tudo bem? E aí, lembrando, aí se organize para isso. Conte aí, 28 capítulos, quantos eu vou ler por semana até o final da matéria, tá bom? Para você conseguir ler e ler com qualidade, entendendo toda a história. Tudo bem? Então já anote aí a tarefa da matéria. Agora vamos para o nosso quiz. Fique de pé. Já passou muito tempo sentado. Dê um descanso para a cadeira aí, coitada, já está quente. Fique de pé e esteja agora atento às perguntas. As perguntas são sobre tudo que nós vimos aqui nesses 10 eventos, tudo bem? Vamos lá então. É importante que você responda bem alto, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Para quem foi escrito o livro de Atos? Teófilo, pronto. Então esperto, bora ver no decorrer das outras. Pergunta número 2. Lucas e Atos juntos representam que porcentagem do Novo Testamento? 25, não é 35, não é 45, é 25% do Novo Testamento. Muito bem. 3. Quantos dias se passaram entre a ressurreição e a ascensão de Jesus? Agora ficou aí, né? 60, 50, 40. É 40, tá bom? 40 dias se passaram entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. 40 dias. 4. Quantas pessoas viram Jesus depois de ressuscitar? Quanto? Cerca, né, e mais de 515. Mais 515, ali é o número que você vai, né, ter uma resposta exata. 515 ou mais de 515. Muito bem. Quinta, em que lugar Jesus instruiu que os discípulos ficassem até serem batizados com o Espírito Santo? Jesus falou, fiquem aí até esse momento, até serem batizados com o Espírito Santo. Em Jerusalém. Qual é o lugar? Jerusalém, não esqueça. Tudo é pergunta para sua provinha lá na última aula, tá bom? Jesus instruiu que ficassem em Jerusalém. 6. De que modo Jesus foi para o céu com a promessa que voltaria da mesma forma? Em uma nuvem. Em uma nuvem. 7. Nos dias depois da ascensão de Cristo, quantos irmãos haviam no grupo que se reunia para orar? Cerca de 120 irmãos. Quantos? Cerca de 120, não esqueça. 8. Quem foi escolhido para ficar no lugar de Judas? Essa você sabe, né? Quando chega aqui número, você se perde um pouco. Mas esse aqui foi Matias, é correto. 9. Quantos dias se passaram da crucificação de Jesus até o dia de Pentecoste? 50, tá? Não se confunda aí. Esse foi 50 da crucificação até o Pentecoste, tá bom? 50. 10. No dia de Pentecoste, em Jerusalém, havia judeus de quantos lugares que ouviram as grandezas de Deus nas suas línguas nativas? Quantos? 15. Foi 15 lugares diferentes, né? Muito bem, 15.
11ª. Quantas pessoas creram e foram batizadas no dia de Pentecoste? 3.000, foi muita gente, 3.000. 12ª. Qual o versículo que fala das 4 atividades da igreja? Qual? Atos 2:42. Isso aqui, né, é o que nós fazemos. Você precisa saber, como igreja, aonde está baseado na Bíblia o que nós fazemos como igreja, as atividades. Então é Atos 2:42. 13ª. Como se chama a Assembleia dos Líderes Religiosos de Israel? Sinédrio, muito bem. 14ª. Qual o versículo que diz que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo? Agora, Atos 4:12. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Atos 4:12. Então, qual é a referência? Tá, você vai guardar essa informação. 15ª. Barnabé era natural de que lugar? De Chipre, da ilha de Chipre. 16ª. Qual o significado do nome Barnabé? Encorajador. Olha, é importante que todos respondam, viu? Fica aí atento, tente lembrar. Você falando, você vai conseguir reter e guardar melhor a informação. 18ª. Em qual versículo Pedro afirma: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens? Agora, dona Isabel, só a senhora que falou. Infelizmente, antes foi a resposta errada, mas agora é a certa. Atos 5:29, tá bom? Atos 5:29. 19ª. Qual o nome do fariseu que disse: se a atividade for de origem humana, fracassará, mas se for de Deus, não tem como impedir? Qual? Gamaliel. Gamaliel, fariseu Gamaliel. E a última, 20ª. Quantos homens foram escolhidos para servir e cuidar das necessidades físicas do povo? 7 servos foram escolhidos, né, para servir e ajudar nas necessidades das pessoas, do povo de Deus. De novo vou falar, essas mesmas perguntas vão ser feitas no início da próxima aula por escrito. Então, não se atrase, tá bom? Não chega atrasado, porque 8 horas a gente começa já as perguntas. Tudo bem? Então, Deus abençoe cada um de nós e bom culto a todos. Perdão, de manhã é 8 horas, né? De tarde, 16h30, perdão. São muitos horários.